Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana e estou de volta para dar continuidade à nossa aula de hoje. Vimos em aula anterior que, vimos falando sobre as tradições e os costumes. Vocês ainda lembram? Crianças, será que todas as pessoas têm os mesmos hábitos, têm os mesmos costumes? Será, hein, crianças? Alguém ainda lembra o que é costume e o que é tradição? Costume é algo que fazemos repetidamente, várias vezes ao ano, ou seja, em dias, em semanas e anos. Para ser um costume, deve ser realizada esta mesma atividade pelo menos dentro de um ano. Para ela virar um costume, para ser costume. Se for fazer algo como almoçar na casa dos avós ou de um tio, uma vez ou outra, não é costume. Para ser costume, ele deve ser feito pelo menos em um ano ou mais. Assim virá o quê? Um costume. E logo também poderá passar a ser uma tradição. Afinal, pode ser que esse mesmo costume seja passado para outra família, para a sua família, por exemplo. Então, quando passa de filhos para os netos, assim nós já temos o quê? Tradição, temos uma tradição. O que são as tradições? São as ações que nós passamos, são as ações que passam de geração a geração. Lembram que tem músicas que eram cantadas, nós cantamos hoje, mas que também foi cantada pelos nossos pais, pelos nossos avós, aquelas cantigas de roda, e acabam passando de geração a geração. Seus avós cantavam e hoje você canta. Futuramente você também vai ensinar isso aos seus filhos. Vamos relembrar um pouquinho, então, a leitura que nós realizamos na aula passada. Que falava de quê? Falava das férias de Júlia. Onde Júlia foi passar as férias? Alguém lembra? Foi passar as férias na fazenda de seus avós. E o que ela descobriu? Lá ela descobriu muitos costumes, algumas tradições. Alguém ainda lembram quais eram os costumes que os avós de Júlia tinham? Logo no café da manhã, Júlia foi surpreendida, porque ainda foi necessário fazer o quê? Moer os grãos de café, para assim ele ser transformado em pó e fazer o café. E não foi só essa descoberta. Alguém lembra de mais alguma coisa que a Júlia também ficou surpreendida? Que o fogão não tinha o quê? Botija de gás, sim, era um fogão a lenha. Alguém ainda... Eu trouxe aqui uma imagem para que assim nós possamos imaginar como é, então, na fazenda, o fogão a lenha, os alimentos que eram colhidos ali fresquinhos, que tinham moedor. Alguém lembra do moedor antigo, onde moía os grãos? Também tinha uma tradição ali. A avó de Júlia, ela produzia suas próprias roupas e até ensinou Júlia a fazer algumas. E em que ela fazia? Em um tear. Isso mesmo, tear, uma máquina manual que acaba produzindo ali algumas roupas, alguns tecidos. Lembram que a avó de Júlia também falou que antes era necessário colher a lã das ovelhas para assim transformar em linha. E hoje facilmente podemos comprar essas linhas e passam ainda de tradições a tradição, certo? Então vamos dar continuidade. Vimos que na história que nós lemos, tinha um moedor antigo. Então, vamos encontrar a palavra moedor antigo no nosso texto. Vamos lá? No texto, aparecia o quê? A palavra moedor antigo, que é o nome do moedor, certo? Mas aonde está lá no texto? Vamos grifar? Moedor antigo, certo? Então, moedor antigo era utilizado para quê? Para moer os grãos de café, uma tradição da família de Júlia, certo? E não era só isso. Alguém lembra como era o fogão? Ah, todos lembram. O fogão era sem a botija de gás. Vamos encontrar também, então, esta palavra lá no nosso texto. Como era o fogão? O fogão funcionava sem o botijão de gás. Era um fogão a lenha, isso mesmo.
o fogão funcionava sem o botijão de gás. Vamos encontrar mais uma palavrinha no nosso texto? Vamos encontrar a palavra tear. Lembram o que é o tear? Vamos observar a imagem de o tear. O tear, onde são confeccionadas roupas, os tecidos. Vamos encontrar também a palavra tear no nosso texto. Tear. Uma palavra pequena, certo? Muito bem, então nós já descobrimos algumas das tradições da família de Júlia. O tear pertenceu a quem? Alguém lembra? Pertenceu à tataravó de Júlia. Isso, aliás, pertenceu à tataravó da avó de Júlia, certo? Vamos lá, ó. A avó de Júlia começou a ensiná-la a fazer suas próprias roupas com um tear, que pertenceu à sua tataravó. Antigamente tinha que tirar lã, mas hoje podemos facilmente comprar as linhas, certo? Então, crianças, agora nós vamos refletir um pouquinho sobre essas tradições, sobre estes costumes, que também no nosso texto fala que é necessário que todos nós passamos a conhecer, nós devemos conhecer essa história, conhecer um pouquinho dos costumes do passado, certo? Então, conhecendo um pouco desses costumes, dessas tradições, faz com que nós também consigamos passar isso para os nossos filhos. Hoje vocês ainda são crianças, estão assistindo, estão compartilhando alguns dos costumes com seus familiares. Mas futuramente, quando vocês formarem família, com certeza alguns desses costumes que hoje vocês vivenciam com seus familiares, com certeza vai ser passado aos seus filhos, certo? Então eu trouxe aqui para vocês um cachecol, certo? Esse cachecol é um exemplo de uma tradição, é feito em tricô. Então, durante muito tempo, as pessoas, assim como a avó de Júlia, que produziu seus tecidos, suas roupas em tear, também faziam no tricô, certo? Então, aqui temos um cachecol que foi feito em tricô. É importante conhecer um pouco dessas tradições, desses costumes, desses artesanatos, certo? Aqui também tem uma roupa que foi feita em um tear, certo? Então, o tear é produzido assim, um pouquinho, né? Um pouquinho furadinho, a gente pode perceber, mas que também lá no tear também são feitos os pontos juntinhos. Então, pode ser feito diversos tipos de roupas, diversos tipos de tecido. Aqui tem um exemplo de uma toalha que foi feita em crochê, que é bem parecido com tricô e também parecido um pouco com o que é feito em tear. Porém, o crochê é feito com agulha, assim como o tricô. Então, também dá para fazer vários pontinhos e construir mantas, construir colchas e construir até roupas. Aqui, crianças, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da tradição que é da minha família. A minha mãe, quando criança, aprendeu a fazer crochê. Aprendeu também a fazer tricô, a fazer outras coisas. E ela também ensinou a mim. Ela me ensinou como fazer crochê, como fazer tricô. Entre tricô e crochê, o que eu mais gosto é do crochê, eu acho mais fácil. O tricô é necessário utilizar 2 agulhas. Já para fazer em crochê, uma peça em crochê, é necessária apenas uma agulha. Então, eu achei mais facilidade. Então, aqui eu já estou compartilhando com vocês uma tradição que é da minha família. A mãe da minha mãe, não fazia, certo? Não fazia crochê, não fazia tricô, mas a sua avó já fazia, a minha bisavó, entenderam? Então, minha mãe aprendeu,
passou para mim e futuramente, quando eu tiver meus filhos, eu também vou ensiná-los. Certo? E é muito divertido fazer crochê, crianças. Trouxe aqui também para mostrar para vocês essa aqui é uma toalha bem grande, que ela é feita também em um tear, certo? Então aqui eu trouxe para demonstrar para vocês alguns artesanatos, né, que são feitos à mão, manuseados, e que hoje nós podemos encontrar também em feiras livres, em feirinhas de artesanatos. Podemos encontrar diversos tipos assim semelhantes a estes, como também podemos encontrar outros tipos, feito em madeira. Eu trouxe um aqui que eu comprei em uma feirinha que eu fui, certo? Então, com certeza, esses tipos de artesanatos, esses tipos que foram feitos manualmente, geralmente eles são passados de geração a geração. E acabam sendo o quê? Um costume, acaba sendo tradições de muitas famílias. Muitas pessoas também passam a vender esses produtos e a ganhar dinheiro, a utilizar como uma fonte de renda. Então, na nossa aula de hoje, nós aprendemos muitas coisas sobre costumes e sobre tradições. Aprendemos que cada pessoa tem os seus hábitos próprios. Lembram? Cada pessoa tem os seus próprios hábitos, tem os seus costumes, como ir almoçar na casa de um familiar, como comer o chocolate na época da Páscoa, comer ovos de chocolate. Outras pessoas têm o costume de, no Natal, comer peru, decorar a sua casa. São costumes que acabam sendo passados de geração a geração. E também, crianças, não podemos esquecer daquelas cantigas, aquelas músicas, aquelas canções que cantamos quando estamos brincando de roda, que também são passadas de geração a geração. Você, crianças, vocês podem fazer também a pesquisa com seus familiares, perguntando a eles o que eles têm em casa de uma peça antiga, uma panela que pertenceu à sua avó, à sua tataravó, que pertenceu a alguém da sua família e até hoje está na sua família. Ou mesmo uma joia, uma roupa, ou uma canção, ou até mesmo outros objetos, certo? Então, hoje nós aprendemos um pouquinho sobre costumes e sobre tradições. Muito bem, crianças. A nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças. Até a nossa próxima aula.